Olá, bom dia! Chega mais que Manhã Diversa tá no ar. Hoje é quarta-feira, 22 de fevereiro, e é muito bom ter a sua companhia para começar o dia e também da minha parceira, Bárbara Lage. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Mari. Bom dia também para o pessoal de casa. O programa de hoje está super bacana, cheio de conteúdo preparado especialmente para você. E como hoje é quarta-feira de cinzas, data que dá início à quaresma, vamos receber um padre aqui no estúdio para entender tudo sobre essa tradição católica. No Bora Rangar, vamos aprender uma receita feita com um ingrediente muito comum nesse período, o bacalhau. Hoje ele vai rechear um delicioso empadão que você vai aprender a fazer junto com a gente. Também vamos falar de cultura, saúde e assistir aos vídeos que estão bombando na internet. Tá ou não tá especial? Fica com a gente até o meio-dia porque o Manhã Diversa tá só começando. Vamos direto para a cozinha do Bora Rangar aprender mais uma receita deliciosa e hoje perfeita para quem cumpre o jejum da quaresma, que começa hoje. Empadão de bacalhau, Bárbara. É isso aí, Mari. Bacalhau é um ingrediente muito comum nos pratos desse período, mas será que tem um motivo específico para isso? Me responde, chefe Arthur Veloso. Bom dia para você. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Mari. Olha só, Bárbara, essa pergunta eu vou deixar para o Padre Elílio, pode ser? No próximo bloco, o padre vem tirar as dúvidas aí sobre a quaresma, e é uma tradição católica fazer jejum, né? Inclusive o jejum de carne, como é bem tradicional, priorizando aí os cortes de carne branca, né? Uma tradição provavelmente tem influência com as nossas origens europeias aqui no Brasil, porque tá ligado ao catolicismo, né, meninas? Isso aí, Arthur. Daqui a pouco a gente vai entender tudo sobre esse assunto. Mas agora que a gente vai pra cozinha, a gente quer entender de comida, a gente quer entender dessa receita de hoje. Então eu acho que bora rangar? Bora rangar. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à cozinha do Manhã Diversa. Hoje aqui no Bora Rangar você vai aprender a fazer comigo nessa quarta-feira de cinzas um delicioso empadão de bacalhau. Empadão já é gostoso, né? Com bacalhau ainda. Gente, olha, já tô salivando só de pensar esses ingredientes que deixam a nossa mesa até mais bonita aqui. E hoje você vai ver que essa receita, não é todo dia eu falo isso, né? Receita prática, fácil, mas hoje você vai ver que não tem mistério. Empadão de bacalhau é muito fácil e eu tenho certeza que você vai gostar. Então pega papel e caneta celular para tirar a foto da tela que hoje tem bacalhau e empadão de bacalhau aqui no Bora Rangar. Para fazer essa receita você vai precisar, para o recheio, meio quilo de bacalhau dessalgado e desfiado. Eu vou te ensinar a dessalgar e desfiar esse bacalhau, pode ficar tranquilo. Meia xícara de chá de azeite, 4 cebolas fatiadas, pimenta do reino, um maço de coentro e uma xícara de chá de azeitonas pretas. Para nossa massa de empadão clássica aí, ó. 350 gramas de farinha de trigo, uma colher de chá de sal, 200 gramas de manteiga sem sal gelada, 2 colheres de sopa de água gelada e 2 gemas de ovo. Um para a gente enfiar dentro da massa e outro para pincelar por cima o nosso bacalhau. Ó, o nosso empadão de bacalhau. Olha aí, ó. Já voltamos com imagens, né, do bacalhau aqui que já foi dessalgado e desfiado. Então eu vou aproveitar para começar falando dele, né, do nosso estrela principal da nossa receita, que é o bacalhau. Você viu aí que eu já vim com ele para cá de salgado e ele tá aí desfiado, ó, se você ver. Tá vendo? A gente tira umas lascas dele assim e é isso aqui que é bacalhau desfiado, tá, gente? Eu vou te ensinar por que você precisa fazer a dessalga correta do seu bacalhau para você poder atingir esse ponto aqui e vai fazer toda a diferença no seu prato, né? Muita gente gosta de pegar o bacalhau, ferventar ele, né, e dar aquela pré-cozida e aí vai embora toda a suculência da carne, vai embora o sabor de peixe, você elimina ali a graça que vai ter aqui o seu bacalhau. O bacalhau tá muito caro e aqui a gente tá usando similar mesmo, tá? Não é bacalhau do Porto, isso aqui não é gados morrua, isso aqui é aquele bacalhau site, né, que na verdade não é o bacalhau, é um peixe similar ao bacalhau que passa pelo mesmo processo de salga, tem um sabor muito parecido e é mais acessível para o bolso. Eu sei que o povo tá aí precisando dar uma economizada, então aqui eu vou fazer também igual você vai fazer na sua casa. Aí o que você vai fazer? Você vai chegar
com o bacalhau. Você vai comprar ali, né? A receita pede meio quilo, você vai comprar um pouquinho a mais, vai comprar uns 700 gramas, porque a gente vai fazer uma limpeza, vai tirar a pele, vai tirar as espinhas que vieram, então acaba tendo uma perda aí. Então compra um pouquinho a mais e a primeira coisa que você vai fazer quando chegar na sua casa é lavar em água corrente o seu bacalhau. Então você vai ali para a pia, esfrega, vai esfregando ele, vai tirando o excesso do sal, tira toda aquela crosta de sal que vem por cima. Fez isso, você vai mergulhar ele numa tigela, os pedaços mesmo, não vai cortar nem nada ainda. Você vai mergulhar numa tigela com bastante água, até cobrir. Aí você leva na geladeira, ele vai ficar ali na geladeira por 12 horas. Durante esse período de 12 horas, você vai trocar a água 3 vezes. Então, a cada 4 horas, você vai realizar a troca daquela água. Fazendo isso, a carne do seu bacalhau não só vai dessalgar no ponto certo, ou seja, ela vai manter um tempero, ela vai manter aquele gostinho de sal ainda, porque tem muita gente que acha que não, porque a graça do bacalhau é o sal. Não, gente, aquilo é sal de cura, não é para comer aquela quantidade imensa de sal que vem ali, mas é claro que fica um sabor, e esse sabor você nunca vai conseguir tirar o sal por completo, seja do bacalhau, seja de uma carne seca, nunca sai o sal todo, tá? A dessalga, ela vai te ajudar a hidratar essa carne. É onde você, depois, passado esse tempo da dessalga, vai ficar muito mais fácil para você fazer a extração da pele. É só puxar com a mão que ela sai. Depois você vem retirando os ossos e aí, ó, com a ponta dos dedos, você despetala, assim, ó, os pedaços do bacalhau. Olha só como ele fica, ó. Mostra aqui, Gil, pessoal de casa, tá vendo? Não precisa ferventar, até porque você não quer pré-cozinhar essa carne, que é uma carne que fica pronta muito rápido. Então, se você dá uma ferventada, ela já vai cozinhar. Aí, beleza, você veio, fez aqui, desfiou seu bacalhau. Aí depois você ainda vai levar para assar. O que vai acontecer? Vai ficar borrachudo. Então faz assim, dessalga esse bacalhau de um dia para o outro, no mínimo 12 horas. Se você quiser, você pode deixar 24 horas para ele hidratar bem, para ele ficar fácil de manusear. Aí é só fazer a limpeza. E aí tá tudo mais simples, tá? Então o meu bacalhau vai aguardar que eu vou começar a fazer na massa, tá? Ó, farinha de trigo, eu vou adicionar sal. Vou adicionar também uma pitada de pimenta do reino, tá? E aqui eu vou entrar com a manteiga picadinha, manteiga sem sal, gelada, picada. Aí eu venho com a ponta dos dedos, ó, desfazendo esses quadradinhos de manteiga, tá? Eu vou amassando elas aqui dentro, ó, e vou esfregando a ponta do dedo um no outro aqui, desmanchando, né, esses quadradinhos de manteiga. É interessante fazer esses quadradinhos, tá? Não entra com um tablete de manteiga aqui dentro cheio, não, porque senão você vai ter muito mais trabalho. Então você já deixa ela pré-cortada, fica muito mais fácil depois para você manusear, tá? Depois que você tiver desmanchado todos os quadradinhos, ela começa a querer dar uma liga, ó. Você segura na massa assim, ó, ela começa a querer pegar a liga, tá vendo? Nessa parte aqui, ó, você vai entrar com a gema do ovo, tá, ó, gema do ovo. Vou colocar aqui também 2 colheres de sopa de água e pronto, ó. Só incorporar tudo aqui, usando mais uma vez a pontinha dos dedos. E aí a sua massa, ó, ela já vai pegar a liga. Se necessário for colocar mais um pouquinho de água, é só adicionar mais um pouco de água, tá? Ó, a partir desse momento, ó, já vai a própria massa limpando a tigela que a gente fala, né? É quando a massa ganhou corpo. Então a gente vai fazer essa massagem aqui, só que é só para acabar de incorporar os ingredientes. Não é para sovar essa massa, a gente não quer que ela desenvolva glúten. Se eu der sova nela aqui, ela vai para um caminho do pão e aí ela vai ficar elástica. Na hora que eu for cortar meu empadão, ela não vai estar aquela massinha crocante que desfaz na boca. Então, ó, chegou nesse ponto aqui, que ela formou uma bolinha ali dentro, limpou a tigela, de certa forma dá até uma limpada na sua mão, você já vai prosseguir. O que a gente vai fazer aqui? Ó, eu vou separar essa minha massa em 2. Vou pegar, ó, 1/3, vou cortar aqui. E esse 1/3 aqui vai ser a nossa tampa. O outro 2/3 que tá aqui, ó, eu vou levar pro fundo da minha forma. Eu tô usando uma forma de fundo removível, que é pra gente desenformar o empadão depois. Mas você na sua casa pode fazer na forma de bolo, pode fazer na travessa de vidro, como você tiver acostumado a fazer empadão aí, tá? Eu acho assim, ó, eu gosto de abrir assim na pontinha dos dedos, eu vou espalhando a minha massa aqui no fundo da forma,
até ela chegar nos cantinhos, para a gente poder começar a subir as paredes dessa forma com a nossa massa. Aí você precisa, ó, sempre se atentando, quando for fazer isso, de que você tem que empurrar a massa do meio para as beiradas. Não foi no meio que a gente começou? Então o maior acúmulo de massa, ele vai estar sempre no meio, tá? Depois que você conseguir nivelar todo o meio, você vai ver que começa a acumular massa nas beiradinhas, nos cantinhos, né? E aí, ó, você vai aí, uniformemente, vai girando a sua forma, igual eu tô fazendo assim, e vai apertando ela nos cantinhos, a massa nos cantinhos aqui da nossa forma, ó. E aí a gente já consegue começar com a nossa massinha subir as paredes da forma, ó. Ela naturalmente ela já vai fazendo essa subida, ó. Você consegue ver daí de casa. Ó, eu vou apertando aqui, nivelando, né? Aqui nessa beiradinha que eu tô apertando aqui, ó, costuma agarrar, né? Ficar um pouquinho de massa acumulada. Então dá uma atenção para esse canto, para na hora que você partir a sua fatia, não ficar aquela torta acumulada no cantinho. Então, ó, chegou nesse ponto, você vem aqui puxando, né, com a ponta dos dedos a massa para parede aqui da sua forma. Aquela outra parte, 1/3 da massa, vai ser a tampa. E sempre vai ser isso, tá? Independente do tamanho aí da forma que você estiver usando, 1/3 da massa você sempre separa para a tampa, que vai ser o suficiente. É claro que se você escolher uma forma muito grande, talvez você precise dobrar essa receita, né? Vai depender aí do tanto de pessoas que você vai servir. Esse empadão aqui, ele serve aqui, ó, de 8 a 10 pessoas, tá todo mundo comendo bem, porque vai bastante bacalhau, né? A gente tem... E é legal porque o bacalhau, como não é muito barato, quando você prepara um prato que vai uma massa, outros ingredientes, né? É o que a gente chama de render, né? Você consegue render a carne do bacalhau, que já não é uma carne muito barata. Ó, então é isso, ó. Já consegui chegar aqui com a minha massa até, né, a parte de cima de toda a minha forma aqui. O que eu vou fazer? Vou reservar para cá e vou aqui, ó, com essa bolinha, eu vou abrir a tampa, a parte de cima do meu empadão. Então, ó, vou te ensinar um macete bem legal para você fazer essa abertura, ó. Eu tô usando aquele plástico de bobina, né, aquelas sacolinhas que na cozinha a gente usa muito para porcionar, né? Restaurante, geralmente você porciona os pratos para quando sair você já está na quantidade correta, e a gente usa muito esse saquinho. E não só para porcionar, a gente usa ele para essa finalidade aqui, ó. Eu abro ele ao meio, conforme eu estou fazendo aqui, tá? E aí, ó, eu vou colocar essa minha bolinha de massa aqui no meio. Vou usar um outro plastiquinho, vou fazer a mesma coisa com ele agora aqui, pra gente conseguir abrir a nossa tampa. Então, ó, eu coloco a massa entre um plástico e o outro dessa forma. Eu não preciso, né, gastar farinha na bancada. Ó, tá dando trabalho aqui, consegui. Dessa forma a gente não suja a bancada, não incorpora mais farinha na massa, né, evita da massa ficar ressecada. E essa massa ela é ideal para abrir assim, ó. Então, ó, é só ajeitar aqui, um plastiquinho em cima do outro. Agora eu vou trazer o plástico para perto de mim aqui, ó. Vou travar ele com a minha perna aqui, vocês viram aí? E aí fica muito fácil, ó. Tá vendo? O plástico não anda. E aí você vai abrindo aqui a tampinha do seu empadão. Você pode ir ajudando com a mão, igual eu fiz aqui, ó. Que às vezes vai despedaçar, né? Então a gente abre num sentido, vira o plástico e vai abrindo no outro, até a gente conseguir chegar do tamanho ali, ó, da nossa forma. E a gente pode usar ela como guia. Então eu pego ela aqui, ó, para saber se a abertura já tá o ideal. Eu dou uma olhada, aqui falta só mais um pouquinho. E é isso, eu vou continuar abrindo essa tampa desse empadão. No próximo bloco eu te ensino a fazer o recheio pra gente colocar essa delícia pra assar. Combinado assim? Ó, hoje é quarta-feira de cinza, primeiro dia da quaresma, então. Se você tem alguma dúvida, quer saber mais sobre esses 40 dias que antecedem a Páscoa,
A gente vai no próximo bloco conversar com o Padre Elílio, que vem tirar todas as dúvidas de vocês sobre a quaresma. Combinado assim? O intervalo é rapidinho, já já a gente Já estamos de volta com Manhã Diversa. Hoje é dia 22 de fevereiro, quarta-feira de cinzas. A data que dá início à quaresma, uma tradição católica repleta de simbologias, significados, reflexões e muita história. E para entender a fundo sobre esse assunto, convidamos o Padre Elílio, vigário paroquial da Catedral Metropolitana de Juiz de Fora. Bom dia, Padre. Bom dia. Bom dia. Bom dia, a Bárbara, a Mari, o telespectador, a telespectadora. Vamos começar conversando sobre a quaresma, né? O que é a quaresma e quando que ela surgiu, Padre? Pois é, esse nome quaresma vem do latim quadragesima die, que faz referência ao período de tempo que constitui essa preparação para a Páscoa, que são 40 dias, né? Quadragesima, 40. É um período de preparação para a Páscoa, foi instituído pela Igreja no século IV da nossa era. Antes do século IV, os cristãos já celebravam a Páscoa. A Páscoa é a primeira grande festa cristã, primeira cronologicamente e também primeira importância, né? Só que a preparação era menor, geralmente 3 dias. Depois se viu que era preciso uma preparação maior, né, para celebrar o maior mistério cristão, que é o da ressurreição de Jesus. E, como o senhor falou, existe essa preparação, né? E muito dessa preparação é espiritual. Qual que é a importância disso? Exatamente. O ser humano, ele não é bem afinado com o bem, né? Não é bem afinado com Deus. Ele precisa, então, se preparar, ele precisa se sintonizar. Então, daí a importância da preparação. Eu diria que nossa vida tem 3 dimensões, né? 3 grandes dimensões, que é a dimensão biológica, a dimensão psíquica e a dimensão espiritual. Essas 3 dimensões estão bem interligadas, né? E a quaresma quer ser uma preparação para que a gente viva bem a nossa dimensão espiritual. A dimensão espiritual é aquela pela qual nós somos tocados por Deus, pelo mistério de Deus. E para os cristãos, o grande revelador do mistério de Deus é Jesus. O Concílio Vaticano II diz que Jesus revela o ser humano ao próprio ser humano. Ele revela as nossas possibilidades em Deus. E qual é a nossa grande possibilidade em Deus? É a de ressuscitar, a de viver plenamente para sempre, né? A vida divina. Então é para isso que nós nos preparamos, né? A preparação, ou seja, essa elaboração da nossa vida espiritual para que esteja em sintonia com Deus, com aquilo que Deus nos propõe, nos revela. E cronologicamente falando, quando começa e quando termina esse tempo de quaresma? Pois bem, a quaresma começa na quarta-feira de cinzas. Nós estamos celebrando hoje a quarta-feira de cinzas. E se encerra na quinta-feira da Semana Santa, com o início da missa do lava-pés, conhecida liturgicamente como missa in cena Domini, a missa da ceia do Senhor, quando Jesus celebrou a sua última ceia, né, na quinta-feira santa. Antes, a quaresma se encerrava com a Semana Santa, né? O início do domingo de Ramos era o fim da quaresma. Isso antes da reforma litúrgica. Depois da reforma litúrgica, a quaresma se encerra, então, na Semana Santa, na quinta-feira da Semana Santa, com o início da missa do lava-pés. Com a missa do lava-pés nós temos o início do tríduo pascal, né, que é a quinta-feira santa do lava-pés, a sexta-feira da paixão, e o sábado, né, na noite do sábado já é celebrada a Páscoa, é a missa da vigília pascal. E uma tradição desse período são as penitências, né? De onde que vem essa tradição e quais são os significados delas? Sim, a quaresma é um tempo penitencial. Os 40 dias é simbólico, nós temos na Sagrada Escritura muitos eventos com o número 40.
O primeiro grande evento é a peregrinação do povo hebreu pelo deserto durante 40 anos até atingir a terra prometida. Nós temos também 40 dias que o profeta Elias caminhou, 40 dias e 40 noites até atingir o monte de Deus. Nós temos 40 dias de penitência dos ninivitas e nós temos 40 dias de deserto de Jesus. Então, é um tempo de penitência, ou seja, é um tempo para rever a vida, é um tempo para a gente se distanciar também daqueles desejos mais imediatos que nós temos. Isso em vista do grande desejo. Qual é o grande desejo que nós temos? É o desejo de felicidade, de vida plena. Mas nem sempre os desejos imediatos estão em sintonia com esse grande desejo. Daí a importância da penitência. A penitência é um distanciamento desses pequenos desejos mais imediatos, né, para colocá-los em harmonia com o grande fim da vida humana, o grande desejo, que é o desejo de felicidade e de realização plena. E, Padre Elílio, normalmente quais são os tipos de penitências que as pessoas fazem? Há variados tipos de penitência, né? Os mais conhecidos é o jejum, a abstinência de carne. A igreja pede a abstinência de carne na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, sexta-feira da paixão. Mas há também o jejum, não é? A privação do alimento, da quantidade do alimento diário. Há também atos de piedade, como a celebração da via sacra, né? Recitação do terço, escuta mais atenta da palavra de Deus. Tudo isso aí são penitências, né? E essa privação da carne é uma das mais famosas, né? Que as pessoas mais conhecem e talvez que a gente vê mais pessoas adotando. Qual que é o significado dessa especificamente? Pois é, a carne é um símbolo de, pelo menos era, e para muita gente ainda é, né? Um símbolo de riqueza, né? E ela também é muito agradável ao paladar. Então, para honrar a paixão de Cristo, que se despojou, né, que se privou, vamos dizer assim, se privou das delícias, das grandes delícias da vida humana, se fazendo servo, né, foi crucificado, etc. Então, para honrar essa paixão, nós nos privamos de carne nesses 2 dias, que é a quarta-feira de cinza e sexta-feira da paixão. E para fazer menção também ao derramamento de sangue do próprio Cristo, tá certo? Então a carne de peixe não está vetada, não está proibida, porque não tem o sangue quente, né? Então nós deixamos de comer a carne de sangue quente para fazer referência ao sangue de Jesus que foi derramado. Mas é claro, a abstinência de carne também não é um preceito absoluto. Em certos casos, em certas regiões, em certas condições, a igreja pode dispensar desse preceito. E como que a quaresma deve ser vista pelos católicos? Esse período, ele é a oportunidade para que os fiéis ajam de que forma? Pois é, a quaresma quer ser um retiro anual do cristão, né? Os cristãos, em geral, fazem retiros, né? Nós, como sacerdotes, também temos que fazer. Está previsto no direito canônico um retiro anual. Geralmente a gente faz um retiro de 4, 5 dias, né? Mas a quaresma, eu diria, é o grande retiro de todos os cristãos. Todos os cristãos se unem nessa mesma época, durante 40 dias, para fazer esse retiro, ou seja, para ouvir melhor a voz de Deus, ouvir melhor a sua palavra e também para mudar os nossos comportamentos, né? As nossas atitudes. Nós somos seres de relação, então a relação com o outro também é um evento espiritual que tem a ver com Deus. Por isso, no período da quaresma aqui no Brasil, a igreja propõe também a campanha da fraternidade. E a quaresma se inicia então hoje, né? Quarta-feira de cinzas. Vamos entender um pouco qual que é o significado especificamente da data de hoje. A data de hoje marca o início da quaresma. Por que tem que ser na quarta-feira de cinza? É por causa do cômputo mesmo de 40 dias, né? Antigamente, a quaresma, como eu disse, findava no sábado que precedia o domingo de Ramos. Então, dessa quarta-feira até o sábado que precede o domingo de Ramos, 40 dias, tá certo?
E por sua vez, né, o Domingo de Ramos, assim como a Quarta-feira de Cinzas, tudo isso é regulado pela data da Páscoa. E a Páscoa é uma data móvel, é regulada pelo calendário lunar, né? A Páscoa é celebrada sempre no primeiro domingo, depois da primeira lua cheia do equinócio vernal. Então, a partir da Páscoa é que se determina o dia da Quarta-feira de Cinzas, que é sempre numa quarta-feira, mas a data é móvel. O senhor mencionou aí a questão da campanha da fraternidade, que inclusive vai ser assunto do nosso programa de amanhã. Então, você de casa que quiser entender mais sobre esse assunto, também não pode perder o programa dessa quinta-feira. A gente vai para um intervalo bem rapidinho e na volta a gente continua conversando com o Padre Elílio sobre a Quarta-feira de Cinzas e a Quaresma. O intervalo é rapidinho e o Manhã Diversa já volta. Já estamos de volta com mais Manhã Diversa para você. Hoje é quarta-feira de cinzas, data que dá início à Quaresma. E para entender tudo sobre os significados, tradições e história desse período, a gente está conversando com o Padre Elílio, vigário paroquial da Catedral Metropolitana de Juiz de Fora. Então, bom dia novamente, Padre. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente conversando sobre esse assunto. Prazer é meu. No finalzinho do bloco anterior, a gente então entendeu o significado da quarta-feira de cinzas, que é hoje, né, que dá início aí ao período da quaresma, mas agora vamos entender então o que é celebrado hoje. Quais são as celebrações da quarta-feira de cinzas? Olha, na quarta-feira de cinzas, a igreja celebra a missa com a imposição das cinzas. As cinzas são um símbolo, um sinal de penitência. Na Bíblia se relata que quando o povo de Deus queria fazer penitência, ele se cobria de cinzas, tá certo? As cinzas nos remetem à nossa fragilidade, ao pó que somos, né? Então, diante de Deus, nós somos frágeis e devemos reconhecer essa fragilidade. Então, é a celebração da missa com a imposição de cinzas, além, é claro, do jejum e da abstinência de carne que a igreja pede. E perto do fim da Quaresma tem também o Domingo de Ramos, né? Qual que é a história por trás disso? Quais são as tradições, Padre? Pois é, o Domingo de Ramos recorda a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele era da Galileia, né? Entrando em Jerusalém, ele é recebido, aclamado, né? E depois de poucos dias, de modo paradoxal, ele seria crucificado. Então, o Domingo de Ramos recorda a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, essa é a primeira parte da celebração, mas no segundo evangelho que é proclamado, nós recordamos também a paixão. Por isso, o Domingo de Ramos é dito também Domingo de Ramos e da paixão do Senhor. E uma coisa interessante também, né, que durante a Quaresma as igrejas são decoradas com tecidos da cor roxa. Qual que é o motivo disso? Por que da cor roxa? A cor roxa é símbolo da espiritualidade, símbolo da penitência, né? Por isso representa bem a Quaresma. E, Padre, o senhor falou também muito sobre a Quaresma como esse período de imersão, né? Aquele contato, aquele silêncio dos barulhos e dos ruídos, né, externos, para que a pessoa realmente se conecte ou se reconecte, né, com Deus. Mas, além disso, tem também as atividades especiais que estabelecem essas relações humanas, né? E nesse período, quais são essas atividades especiais que acontecem especialmente na Catedral Metropolitana? Pois é, nós teremos eventos, né, para refletir sobre o significado da campanha da fraternidade, né? A catedral ela sempre realiza ações solidárias, né? Então, nesse período, nós procuramos avivar a nossa consciência para isso. A nossa relação com Deus passa, de algum modo, também pela relação com o outro, com o irmão, com a irmã. Então, é um tempo, inclusive o jejum que nós fazemos, a privação de alimento, tem esse significado também, né? Aquilo que eu economizo na minha mesa, eu partilho com os outros, os mais necessitados. E aí, hoje a gente, né, está iniciando aí o período da Quaresma, então quarta-feira de cinzas.
de que forma aí que a gente pode transmitir essa mensagem, a mensagem da Quaresma, da Quarta-feira de Cinzas, desse período tão importante para o catolicismo, para todas as pessoas, e colocar isso em prática nas nossas vidas. Qual que é a mensagem que a gente pode deixar para as pessoas sobre esse assunto? Olha, eu diria o seguinte, nós seres humanos gostamos de ser muito ativos, gostamos de fazer, de realizar, e tá certo, a vida é assim, a gente cresce assim. Mas eu diria que há algo mais importante ainda do que a atividade, que é a nossa passividade diante de Deus, do mistério de Deus. Ou seja, é preciso que a gente saiba receber. Não só fazer, realizar, mas receber. E receber de Deus, que é o mistério originário, que é o amor originário. Se a gente se enche da plenitude de Deus, a gente vai ter condições muito melhores, mais adequadas de fazer aquilo que a gente faz, com mais consciência, com mais alegria, né, e com mais amor. E para que o aprendizado da Quaresma ecoe durante todo o ano, né, Padre Todo ano, Elílio? exatamente. A Quaresma deve ser para a vida, né? Deve ser um momento de fortalecimento para a vida toda. Ela não deve ficar restrita a esses 40 dias. Obrigada, viu, pela sua presença. Foi uma honra para a gente entender um pouco mais, né, Mário? Um pouco mais e um pouco melhor sobre o que é esse período. Obrigada. Eu agradeço, bom dia a todos. Próximo bloco, a gente volta para a cozinha do Bora Hangar para ver a continuação da receita de hoje, empadão de bacalhau. Manhã Diversa está só começando e ainda tem muita coisa boa preparada para você, então não sai daí. Manhã Diversa já está de volta agora com mais Bora Hangar, e a receita de hoje, um empadão de bacalhau que o chefe Arthur Veloso está preparando, já começou no primeiro bloco do programa. Vamos chamar ele aqui no telão? Vamos Arthur, lá, Mari. a gente conversou agora, né, com o Padre Elílio sobre aí o porquê de que é consumido peixe nessa época. A gente fez a pergunta no começo do programa com relação a isso, do bacalhau, né? E aí você jogou a resposta aí pro Padre Elílio, ele explicou um pouco pra gente por que o peixe é consumido nessa época específica, por ser um animal de sangue frio, e aí isso, né, permite que ele seja consumido durante o período em que se faz a abstinência de carne. E aí eu fiquei curiosa do motivo pelo qual o bacalhau especificamente, né, é utilizado muito nas receitas aqui no Brasil. E aí eu fiz uma pesquisadinha e vou dar uma pesquisadinha aqui e vou explicar. Pode Olha ser? aí, pode, com certeza, Hoje Mari. é o que você é a hora da cultura aqui no Bora Hangar. Então conta pra gente. Ó, pelas minhas pesquisas aqui, o bacalhau, ele era, por ele ser, né, um peixe aí que tem essa técnica de salga, né, então ele dura muito mais, e ele era muito usado nas expedições, né, dos exploradores que chegavam no Brasil, muito usado nas embarcações. E aí aqui no Brasil ele acabou ganhando popularidade com a aristocracia. Acabou aí, né, se tornando um prato muito popular entre as pessoas um pouco mais ricas, né? E aí, com o tempo, ele foi ganhando cada vez mais popularidade, foi cada vez sendo mais utilizado na culinária no Brasil. E aí, caiu no gosto das pessoas, e nada mais apropriado do que na época em que se usa-se comer mais peixe, comer o bacalhau, que tem aí todo esse significado, toda essa história. E como você mesmo disse, tem a ver aí com a vinda dos europeus, tanto com a questão cristã, quanto da questão da vinda propriamente dita, né, das embarcações. Com certeza, Mari. O bacalhau, assim, nessa época, como você falou lá no passado, né, quando não existia geladeira, você precisava transportar um peixe, precisava armazenar peixe em casa. Então essa técnica de salga, ela foi por muito tempo utilizada por esse motivo mesmo, para conservar a carne. E você sabe que aí você falou, né, que foi um prato da aristocracia lá atrás. Hoje ele ainda é um bacalhau ainda é um peixe muito caro. Mas você sabia que o meu pai conta, quando ele era criança, meu avô ganhava bacalhau na cesta básica da empresa todo mês. Então fazia parte da alimentação básica da vida do trabalhador. Era uma época onde o bacalhau era mais barato. Olha só que interessante também. E Arthur, outra informação que a gente teve aqui com o Padre Elílio é em relação à carne vermelha, né? Que antigamente ela era muito associada à fartura, à riqueza. Então ela era como esse simbolismo, essa representatividade de um excesso. E aí, considerando esse período de quaresma como um período de tempo, né, de imersão, e aí realmente de jejum e de não excessos,
Até por isso também a carne vermelha muito provavelmente não era pensada para essa época, né? Para esse tipo de prato. Até porque Jesus multiplicou os peixes, né? Não foi a picanha. Então eu acho que tem tudo a ver com isso tudo também. E aí a gente tem o bacalhau, toda essa história. Ou seja, esse simbolismo, uma né? mistura de histórias. Tem a mistura daí da tradição católica, da tradição católica com as tradições das embarcações, das explorações que chegaram com os europeus aqui no Brasil. Tem essa questão que você falou que eu achei muito interessante, dela ter sido antigamente um peixe que era comida das embarcações, depois virou comida dos aristocratas, depois se tornou um alimento mais popular, como você disse, e hoje em dia voltou a ser literalmente mais salgadinho, né? Tanto para o bolso quanto para o paladar também, porque ele tem toda essa técnica da salga. Então tem também tudo isso aí. O próprio bacalhau tem essa história toda. E uma tradição que segue viva, né, Arthur? Com certeza, uma receita meninas. cheia de história que hoje vira empadão. É isso. Então bora rangar? Bora. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à Cozinha do Manhã Diversa, hoje aqui no Bora Rangar. Você está aprendendo a fazer comigo um delicioso empadão de bacalhau para manter a tradição aí da quaresma. Então, ó, com essa que a gente conversou, né, no começo do bloco, toda essa tradição, com essa questão aí do jejum de carne, a gente tem o bacalhau como uma opção. O carnaval acabou, mas na cozinha a tristeza nunca passa, né? Quer dizer, na alegria nunca passa, né? Não vamos deixar a tristeza aqui, porque nós vamos deliciar com um delicioso bacalhau, um empadão de bacalhau. Ó, então se você tá curioso ou curiosa para aprender um pouco mais sobre essa receita, papel e caneta na mão, celular para tirar a foto da tela, que hoje tem empadão de bacalhau aqui no Bora Rangar. Para fazer esse empadão de bacalhau, você vai precisar de meio quilo de bacalhau dessalgado e desfiado. Eu te ensinei no último bloco a fazer essa dessalga. Meia xícara de chá de azeite, 4 cebolas fatiadas, pimenta do reino, um maço de coentro, uma xícara de chá de azeitonas pretas. Para massa, 350 gramas de farinha de trigo, uma colher de chá de sal, 200 gramas de manteiga sem sal, 2 colheres de sopa de água gelada, 2 gemas de ovo, uma para massa e outra para pincelar por cima o nosso empadão. Gente, eu tô aqui com a minha panela já aquecendo, porque agora nós vamos preparar o recheio do nosso empadão. Ó, no último bloco eu te falei sobre a dessalga. Se você perdeu o primeiro bloco do Bora Rangar, se inscreve no nosso canal no YouTube, é só acessar youtube.com/TV Diversa, clicar no botão de inscrever-se, não esquece de ativar o sininho para receber as notificações, tá? Então você vai fazer a dessalga do bacalhau respeitando todo o processo que eu te ensinei no último bloco. Depois você vai retirar a pele, as espinhas e vai dar essa despetalada, essa desfiada, sem precisar cozinhar, tá? Quem fez a dessalga vai conseguir despetalar e desfiar o bacalhau na mão, é muito simples, e aí a gente vem com esses pedaços grandes, até para na hora que a gente for morder esse empadão, a gente conseguir sentir as fibras ali do bacalhau, sentir ele na mordida, é muito importante, tá? Eu te contei sobre a dessalga e te contei também aqui, ó, te ensinei, na verdade, a fazer a massa, que já tá metade aberta aqui, ó, 2/3 dela, né, a gente bota no fundo da forma. Se você não, aqui eu tô fazendo numa forma de fundo removível, se você não tiver uma dessas, não tem problema, pode fazer na forma de bolo, pode fazer naquele pirex de vidro que você tá acostumado aí na sua casa, tá? Eu só vou fazer nesse aqui porque fica bonito, depois desenformar é bem legal, tá? E o outro terço de massa que falta, a gente abre aqui, ó, dentro do plastiquinho para fazer a nossa tampa, tá? Então essa daqui, ó, vai para a tampa, ó. Essa que tá aqui vai para nossa tampa depois que eu rechear aqui o nosso bacalhau, o nosso empadão com o bacalhau. Então agora é a hora da gente preparar o nosso recheio. Já já a gente vem aqui para montagem. Importante, tá? Forno já tá pré-aquecendo ali a 180 graus, então você já liga na sua casa o forno aí. Então a gente vai aqui, ó, entrar na panela que já tá bem quente. Vou colocar o azeite. Vou deixar o azeite esquentar um pouquinho. Vou deixar ele esquentar um pouquinho aqui, ó, no fundo da minha panela. Antes de entrar com as cebolas, esquentou, você já joga a cebola. Aí deixar essa cebola dar uma fritada bacana aí dentro dessa nossa panela, mas não é para ela murchar completamente, caramelizar não. Aqui a gente vai dar só uma rápida aquecida nela. Eu vou colocar uma pitada de sal para ajudar aí temperando essa cebola. Não exagera muito no sal, porque tem sal no bacalhau, por mais que a gente tenha de salgado, ele sempre fica com um pouco de resíduo de sal. E aqui, ó, eu vou aqui, então, saltear essa minha cebola
para ela toda pegar ali contato com o azeite. Eu cortei ela aqui, quem tá vendo, né, em meia lua, bem fininha, tá? Então, assim, é bastante cebola mesmo, 4 cebolas bem grandonas, tá? Daquelas médias para grandes. Elas vão ser a base do nosso recheio, vão dar todo um sabor aqui para esse prato. Combina demais com bacalhau, tá? O aroma da cebola. Então, você vai refogar ela aqui, ó, no azeite, né? Até ela começar a querer iniciar o processo aqui de dar uma murchada, já é o suficiente, tá? Já fez essa refoga básica, a gente vai entrar então aqui agora com o nosso bacalhau desfiado. E aí você vai misturando aí a cebola com o bacalhau, tá? Mistura bem, né, para ficar bem homogênea a mistura. Não é para cozinhar a carne do bacalhau aqui, é só para ela ir conversando, né, para você ir criando a base de sabor desse recheio. Então vai espalhando aqui, ó, por toda parte. Tem que ter um pouco de bacalhau e um pouco de cebola, tá? Aí quando começar a dar aquele cheiro de peixe cozinhando, né, porque aí o calor vai agir aqui na carne do peixe e vai começar a dar cheiro de peixe refogando. Nessa parte, você vai fazer o que, ó? Vai deixar mais um pouquinho só, porque não quero que essa carne cozinhe aqui dentro. Ela começa a mudar de cor, começa a dar cor de peixe cozido aqui. Eu venho, ó, e desligo a minha panela. Eu vou adicionar aqui azeitonas, azeitona preta sem caroço picadinha e coentro picadinho. Parece pouco, né? É só isso, mais nada. Assim, se você quiser ir dar uma incrementada na sua casa com pimentão, alguma coisa desse tipo, que você geralmente está acostumado a misturar no bacalhau, tá liberado, pode usar. Agora, se eu fosse você, eu seguia essa receita aqui, porque isso aqui não precisa de muita coisa mais, tá? Fica um sabor incrível. Essa cebola, ela pega completamente o gosto do bacalhau ali dentro. Então, na hora que você morder, você vai sentir muito o gosto do bacalhau, sabe? Não vai ficar aquela coisa, ah, beleza, tem bacalhau aqui, tipo uma bacalhoada. Não, isso aqui é um recheio de bacalhau que vai ficar muito saboroso, muito gostoso. E é aquele prato, né, que é a refeição completa. Você não precisa nem de arroz, né, para acompanhar. É uma fatia disso aqui e ser feliz. Ó, agora que o recheio está pronto, o que eu vou fazer? Vou rechear o meu empadão. Muito simples esse processo, quero te mostrar aqui que você é capaz, que a gente vai rechear e vai tampar, né? Então eu vou te ensinar a transferir essa tampa para cima do seu recheio aqui. Ó, pode ser que eu preparei um outro empadão antes de começar o programa, né, pra gente ter aqui, só que a forma ela é um pouco mais funda. Então pode ser que nessa forma que eu tô usando aqui, se bem que vai caber tudo sim. Ó. Aí. Coisa linda, hein, Gil? O Gil tá sofrendo ali por trás das câmeras já. Só no cheirinho, né, dessa bacalhoada linda aí que tá esse empadão, né, Gil? Ó, então aí você vai aqui ajeitar agora no fundo da sua forma o recheio de bacalhau com cebola. Dá essa ajeitada e aí a gente vai vir com a tampa agora. Bom, a tampa, né, a gente abriu ela no plastiquinho ao lado aqui, ó. Então eu vou retirar o plástico de cima. A gente aplica a tampa com o plástico, como se fosse um decalque assim, né, ó. Aplica a tampa aqui, assenta ela ali. E aí, ó, é só retirar o plástico. Viu como é fácil? Assim, ó, não tem mistério, não tem como errar. Aí agora, ó, você vem aqui selando, né, as bordas para não vazar nada para fora. Você pode ir também retirando o excesso de massa que ficou. Ó. Então vai aí arrematando a bordinha. Se ficar algum buraquinho, não tem problema, você só cobrir com o excesso de massa que você tirou aqui. Ó. Massa bem fininha, bem crocante que vai ficar. Tem que estar com o forno bem pré-aquecido para essa massa ficar crocante, para ela assar por igual, para ela ficar bem bacana ali. Produção, quanto tempo que a gente ainda tem de bloco? Olha só, o tempo certo, hein? Então é o tempo só de colocar para assar ali, a gente vai para o intervalinho, ó. Vou fazer um furinho aqui
no meio para poder escapar o ar, para não estufar a massa. E aí a gente vem, ó, com a gema misturada com um pouquinho de água, pincelando aqui, que é para dar aquela dourada bacana aí no seu empadão de bacalhau. Quem nunca comeu empadão de bacalhau, essa é a oportunidade para você experimentar esse prato, que para mim é um dos sabores mais gostosos que tem para empadão, tá? Bacalhau combina demais com essa massa e fica uma perdição. Então eu vou levar ali para assar, 15 minutinhos no forno a 180 graus. Ela vai ficar douradinha aqui por cima e pronta para experimentar, tá bom? Enquanto o nosso empadão assa, a gente vai pro intervalinho, mas o intervalo é rapidinho, sai daí, já já o Manhã Diversa já volta. O intervalo foi rapidinho e o Manhã Diversa já tá de volta agora para aquela hora que a gente adora, Mari, que é ver os vídeos que estão bombando na internet. É isso aí, vamos ver o que será que a produção separou pra gente pra essa quarta-feira. Roda aí o primeiro. O pessoal conseguiu ver pequenininho ali, desculpa, mano, eu me descontrolei. Pinscher é um cachorro que eu acho que é muito engraçado, né? Porque é aquilo que o pessoal fala, né? Que é o cachorro 8 da ou 80 tremedeira, também, né? que tá sempre ali, parece que tá sempre com raiva. E aí, qualquer coisinha que você faz, ele faz daquela rosnada, mostra os dentes, tá tremendo. E aí eu não sei o que acontece. Eles são emocionados, né? São cachorrinhos emocionados. Eu não sei o que se passa na cabeça deles, Bárbara. Se eles acham que isso é um jeito de demonstrar carinho. Se é fofo, né? Eles serem bravos. Eu não sei o que acontece na cabeça dos pinchers, sabe? Que eles têm esse entendimento, mas só que logo depois eles não percebem que eles acabaram de cometer um vacilo, entendeu? Rola isso aí. E eu achei muito bom a cara dele, tipo... Você vê que ele desvia até o olhar, assim, eu sei que eu tô errado. Tipo, você não vai conseguir, sabe? Igual quando o casal briga e tenta conquistar de volta meio que no chamego, assim, e o outro fica tipo, não vai dar certo, eu não vou deixar você conseguir. O bom é que com os dentinhos ali, ele não deixa nunca o tutor dele ali se esquecer de que a qualquer momento ele pode ter uma surpresa. Pois é, né? Pelo menos... Se levar uma mordida, o estrago é dos menores, né? Vamos torcer. Mas dói. Do mesmo jeito dói. Vamos pro Mas próximo. pelo menos não é uma mordida de pitbull. Vamos pro próximo. Será que eu tranquei a porta da sala, gente? Faço muito isso, Eu Bárbara. também. Essa pessoa, sem dúvida, não vai ter aquele problema da roupa, porque pelo que a gente vê, ela se certifica 1000 vezes de que a coisa vai dar certo, de que a porta foi trancada. Eu sou essa pessoa também, a bolsa, então eu confiro 1000 vezes ali. Tá a chave, tá o celular, carteira, né, com documento, ok, agora eu vou. Mas lá em casa, por exemplo, minha mãe, ela é um exemplo da minha família em geral, né? É um exemplo de pessoa que sempre esquece o celular, aí Meu esquece pai- a carteira. Mas eu falo, por que não confirma antes? Meu pai é danado pra esquecer a chave na fechadura da porta. Eu não sei como ele consegue fazer isso. O assim. meu também. E é, Meu e é também. do lado de fora. Então, ele usou a chave pra abrir a porta. Em algum momento. Não é porque tem aquela coisa de você deixar a chave do lado de dentro. Você entra em casa e deixa a chave realmente tranca. Então não foi porque ele só destrancou e saiu. Não, ele colocou a chave na fechadura para poder entrar ou colocou a chave na fechadura para destrancar o portão e deixou no portão. Então, às vezes, destrancou para sair, destrancou destrancou para entrar, e na hora de sair, apertou o botãozinho para E destrancar. aí acabou E a deixando. chave ficou do lado de fora. Ele fora. sai e não percebeu que a chave está pendurada. Acontece. Aí ele liga, gente, não tô achando minha chave, olha pra mim se ficou aí. Aí a gente vai olhar e geralmente ainda tá lá, assim, não passou ninguém, roubou a chave não, mas... Não, e é impressionante como que cada vez mais isso tá mais comum, né, Mari? Porque são muitas as distrações também, a nossa cabeça tá a 1000. Então, enquanto a gente tá ali abrindo a porta, já tá pensando no que vai ter que fazer em casa, ou pra quem que vai ter que ligar, ou a mensagem que tem que enviar, e aí numa dessas a gente deixa a chave lá. Pois é, comigo é a chave
se eu tranquei a porta, às vezes acontece de eu estar dentro do elevador e ficar na dúvida se eu tranquei ou não Aí tranquei. você volta. E antes da porta do elevador fechar, eu saio para poder conferir. Geralmente tá fechado, mas o gás, se eu fechei o gás, e se eu fechei as janelas. Hoje, quase que eu saí e deixei meu garetinho da janela aberta. Ainda bem que eu voltei para conferir, porque E, senão Mari, você sabe que o nosso jeito só acomoda a nossa família, né? Porque a gente tá sempre lá pra confirmar e que eu acho que eles Eu moro relaxam sozinha. mais ainda. Eu moro Não, sozinha, mas na então- vida em geral, né? Porque quando a gente encontra os nossos familiares, eu sei que ela vai lembrar mesmo, né? Então, Não, aí falar que eu vou lembrar é um pouco difícil. Eu, justamente por eu não saber se eu fiz, é por eu esquecer que você garante. que eu tenho que garantir. O problema Aí, é que ó. às vezes eu não lembro de lembrar se eu esqueci. Aí E fica aí, um pouco quando eu chego em confuso. casa, eu descubro que eu deixei o gás aberto, que a janela ficou aberta, enfim, que esqueci, tipo, a roupa tá dentro da máquina de lavar e desde a noite não, anterior. A gente não pode então- esquecer de lembrar. Melhor É não isso. mexer com isso. Vamos pro próximo. Mari, todo mundo acaba reparando, né? A bagunça, se tiver, se não tiver, é uma desculpa que todo mundo usa, então ela não cola com ninguém, né? Vamos pro próximo? Vamos pro próximo. Me sinto tão amada, isso faz bem. Eu acho, eu não consigo, assim, eu guardo as roupas? Não. Mas, pelo menos tirar da cama eu tiro. Porque tem... E coloca no chão. Coloca na cadeira. É a cadeira da bagunça. Todo mundo tem uma cadeira. Você não tem uma cadeira da Não, bagunça, e a Bárbara? cadeira, ela vira quase que o armário, né, Mari? Vira. Só que ela chega num momento que eu falo assim, não tem mais como. Assim, ainda mais a gente que tem uma rotina, né, super agitada em relação mesmo à TV, a várias roupas, produção, a gente busca roupa na loja e volta. Então, assim, é muita roupa mesmo em casa, só que chega aquele momento que eu falo assim, ok, Bárbara, não dá mais. Você vai precisar arrumar isso. É aquele dia. A minha regra da cadeira da bagunça é a seguinte: se ela tá extrapolando e eu consigo ver a roupa com a luz apagada, quando você vê a silhueta da cadeira assim, parece que tem alguém sentado na cadeira, eu vou levar susto quando eu acordar à noite. Esse é o marco, assim. Eu coloco só pode ter o suficiente que eu consiga colocar ali e eu virar a cadeira e ela ficar escondida no encosto da cadeira, sabe? Que é daquela cadeira de Sim. rodinha. Então eu não consigo ver a silhueta, porque já aconteceu de eu acordar de noite e levar susto, achar que tem alguém sentado na minha cadeira. Isso acontece, então eu não coloco. E isso vale inclusive para outras coisas. Se eu penduro alguma coisa atrás da minha porta, ou se eu tenho alguma coisa diferente ali, eu apago a luz e vejo. Eu, míope, sem óculos, se eu bater o olho Vou nisso de levar um noite, susto? eu vou levar um susto? Vou. Então eu tiro, põe na Você mesmo sala, já tira, aham. põe em algum outro lugar, porque já aconteceu. Não, e essa questão ali da pilha de roupa, ela representa muito bem como eu estou. Porque assim, se eu tô muito cansada, porque ali pra mim realmente é resultado de um cansaço. Sim. Quando eu tô muito cansada, eu vou deixando acumular, porque não é o meu normal, assim, deixar esse tipo de coisa. E aí, quando eu arrumo, eu tento manter por um bom tempo. Mas aí o cansaço acaba voltando em algum momento, a pilha volta, eu tenho que chegar nesse e falar, não, Bárbara, não mais. Muitas Pega e vezes arruma. acontece por um motivo da higiene, porque você vai lá e lava a roupa, né? Então lavou a roupa na máquina de lavar, pendurou pra secar, aí a roupa ficou seca, às vezes você percebeu, que acontece muito comigo, percebi que ela tá seca e eu tô me arrumando pra sair, alguma coisa, mas eu falo, vou tirar ela do varal agora, porque se eu não fizer isso agora, eu vou ficar mais 5 dias úteis pendurados aqui. Então eu vou, antes de sair, eu tiro rapidinho ali e ponho na minha cama. E aí eu chego em casa tarde da noite e eu me lembro de que eu tomei a decisão de tirar a roupa do varal antes de se sair lembra de da casa. decisão. Aham. E ela está ocupando toda a minha cama. Então aí eu falo, eu do passado deixei esse problema para eu do Eu ia futuro falar isso, resolver. você tem que estabelecer esse diálogo entre as Mares, né, do dia, pra não dar problema. E aí, assim, a roupa limpinha, você não pode simplesmente pôr ela no chão, não pode só amassagar, porque a roupa, né, ela já estava esticadinha no varal, vai ficar tudo amassado. Então, não tem jeito, tem que guardar, ou então dobrar ela arrumadinha pra pôr na cadeira. Se você vai dobrar arrumadinho, guarda, né? Exatamente. É com esse aprendizado que a gente segue o nosso programa de hoje. Esses foram os vídeos em alta, né, Mari? Que a gente Isso adora. aí. O nome dela está entre os maiores pintores e pintoras do século XX. Frida Kahlo foi uma mulher à frente de seu tempo e é tida como ícone feminista até hoje. A vida da artista mexicana é o tema de uma exposição no Shopping Eldorado, em São Paulo, que vai até o dia 30 de abril. Colorida, didática, surpreendente. Uma exposição que mostra fragmentos de Frida Kahlo. O coração pulsante e gigante remete a quadros da artista como As Duas Fridas ou Memória, o Coração. Um ícone à frente do seu tempo. Frida, a prova de que ela estava além do tempo é que hoje ela seria extremamente atual, né? A Frida agora seria um carro-chefe de tudo que vem acontecendo no mundo nessa transformação para o mundo feminino, que é fantástico. Então, ela teve uma força excomunal em todos os sentidos, em tudo que ela fez e tudo que ela passou
para ser o que foi na época que foi, né? Uma transgressora, né? Ela transformou sofrimento em dor em arte, e essa arte vai ser eterna, está aí para gente, né? A mostra ocupa uma área de 2.000 metros quadrados. A visita dura cerca de 90 minutos. O instante é uma holografia que reproduz o acidente de bonde que marcou a vida dela para sempre, com consequências irreversíveis. Já a instalação O Sonho tenta reproduzir a imaginação e sentimentos da artista durante a recuperação na cama. Eu acho que a força dela em transformar um momento trágico da vida dela em num trabalho, né, e colocar tudo que aparentemente era ruim, todas as imperfeições dela como uma característica forte e não impedir que ela fosse amada, desejada, admirada por tantas pessoas ao longo da história e do mundo. Neste espaço, o visitante consegue dar um mergulho profundo na vida e obra de Frida Kahlo. Por todos os lados é possível ver e ouvir os momentos mais emblemáticos da artista. A Frida é uma mulher inspiradora, né? De muita força. Ela inspira as mulheres, os homens, a todos nós. E a gente pôde conhecer um pouco mais dela, foi incrível. No próximo bloco, a gente continua falando de arte. Vamos conhecer o trabalho do artista russo Marc Chagall. Também vamos falar de esporte e conhecer histórias que enchem o coração de esperança dentro e fora dos campos. O intervalo é 1 minutinho só, então não sai daí. Manhã Diversa já está de volta. Você sabe quem foi Marc Chagall? O artista, nascido na Rússia no final do século XIX, viveu por quase 100 anos e foi pintor, escultor e até escreveu poemas. O Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo, abriu uma exposição sobre o artista com quase 200 obras que você pode visitar até o dia 22 de maio. Nas artes, como na vida, tudo é possível, desde que se baseie no amor. A frase dita por Marc Chagall parece ter norteado a vida do artista, nascido numa comunidade judaica na Rússia, exilado nos Estados Unidos e que se muda para a França. Todas estas influências vão estar presentes e además... Todas essas influências vão estar presentes e fazem com que sua obra seja única. Quando ele chegar à França, se encontra no momento das primeiras vanguardas, como o cubismo, o orfismo, o surrealismo. Mas ele, precisamente graças às suas origens diferentes e também pelos seus anseios de liberdade, cria esse estilo que é tão pessoal e inconfundível. Crea esse estilo que é tão personal e tão inconfundível. Em 1957, Chagall ganha uma sala especial na 4ª Bienal de São Paulo. Na ocasião, apresenta 25 pinturas. O artista nunca pisou no Brasil, mas a obra dele se faz presente no acervo de instituições brasileiras e 12 trabalhos dessas coleções podem ser vistos aqui na mostra. Com o estilo marcado pelas cores vivas, Chagall é conhecido pelo uso brilhante das cores e também pela experimentação em técnicas variadas, da água forte à litografia. Um lado ainda menos conhecido do artista são os poemas que escrevia. O escritor Henry Miller definiu Chagall como um poeta com asas de pintor. O que é interessante é que quando você lê um poema do Chagall, você consegue enxergar a própria pintura dele. Ele fala dos personagens que vagueiam pelo espaço, ele fala das flores, né? Ele menciona esse amor com a bela. Então, em palavras, você consegue enxergar as imagens, né, poéticas da própria pintura.
Agora vamos falar de esporte, mas não é sobre a atualização dos campeonatos nem a última escalação dos times, não. A gente vai falar de esperança. Em um ambiente tão competitivo, não são raras as cenas de conflito entre atletas e também torcedores. Mas dentro e fora dos campos, cenas de empatia e solidariedade ajudam a renovar nossas esperanças. Para além da competição e da rivalidade, o ambiente esportivo pode proporcionar cenas de empatia e afeto, como o jogador do Boca Júnior, Paul Fernandes, que foi até a arquibancada abraçar um torcedor. O jogador do time argentino ainda deu a sua camisa ao fã. Quem estava ao redor se emocionou com a atitude. Em outro gesto de solidariedade, uma torcedora portuguesa ofereceu capas de chuva aos gandulas do jogo devido à forte chuva que caía no estádio. Nas artes marciais, uma pequena lutadora segue à risca o ensinamento e incentivo de sua professora, que com toda a paciência mostra o passo a passo. Se cayó. Dale. Ponle el pie, ponle el pie. Tá tendo coragem pra jogar, tá tocando a bola, não tá segurando. Olha que coisa linda, Gula. E o gesto de carinho também pode vir de outras formas, como pelo incentivo durante uma partida. Nesse vídeo, um treinador de um time de futsal encoraja os jogadores com palavras de confiança. Você viu o que você fez com o Jota? Que isso? Toca, sai, toca. Coisa linda, isso era um golaço lá. Isso que é bonito no futsal. Isso que é bonito, é toque rápido, é movimentação. Tem que aprender a jogar o futsal. Não tem que ficar segurando a bola, enrolando com a bola, não. Se tiver que segurar a bola, ó, é lá na frente e ir pra cima dos caras. Sem medo, sem medo. Nas arquibancadas, as mulheres protagonizaram verdadeiros momentos emocionantes. No sul do país, a torcida do Curitiba ficou vetada de entrar no estádio e, por uma exceção, mulheres e crianças puderam estar nas arquibancadas. E o resultado foi um show de paixão e representatividade. O Clube Atlético Paranaense também enfrentou a mesma situação. E as rubro-negras também lotaram o estádio para incentivar o time do coração. Seja nos gramados, nos tatames ou fora deles, o esporte também pode ser um espaço para proporcionar boas notícias. Muito, e assim, o esporte, de uma forma geral, né, é um universo muito passional. E exatamente por ser passional que a gente tem que saber o que fazer com esse tanto de sentimento, né? E aí, quando a gente consegue ver que o reflexo dessa base que envolve tanto amor, tanta paixão, é realmente solidariedade, né? E atitudes como essas que a gente conseguiu ver na reportagem, eu, como uma amante mesmo do esporte, isso muito me alegra, né? A gente consegue realmente ter esperança e ver que o futebol tem impacto na vida das pessoas, não só como uma transformação, né? Pessoas que às vezes são realmente de uma origem extremamente simples e conseguem ter uma mudança de vida, né?
né, completa, ou então a maneira como toca as pessoas no aspecto da acessibilidade e diversas outras formas. Sem dúvida, o esporte ele é um caminho muito rico e raro para a gente conseguir atitudes dessa de solidariedade. Com certeza, não é à toa que o esporte é usado tanto como uma ferramenta de inclusão social, né? Total. Ele realmente tem esse poder aí de dar uma nova oportunidade para pessoas que não teriam, né, talvez outras oportunidades. E é muito, muito triste quando a gente vê, é tão comum, né, as brigas de torcida, ou entre torcedores, ou motivadas, né, por serem de times rivais, enfim, né? E algo que deveria ser de união, né, que é, por exemplo, a torcida é algo que ela tá ali, ela serve para unir pessoas que estão ali torcendo por um mesmo time, né? E acaba virando motivo de rivalidade, porque outro grupo de pessoas está torcendo por um time diferente, enfim. Então, a gente tem que realmente ver, né, histórias como essas, situações como essas, para mostrar pra gente, em momentos que às vezes a gente perde um pouco as esperanças, de que sim, não só no esporte, como também em qualquer, né, ambiente, em qualquer circunstância, em qualquer aspecto da nossa vida, seja questões de gosto musical, questões, enfim, de diferentes outras coisas que às vezes também causam brigas por discordâncias, né? A gente tem que se unir ao redor daquilo que é positivo, né? Ao redor da solidariedade, da esperança, da empatia, né? A empatia, eu acho que é uma palavra que é uma palavra-chave, né? Uma palavra que, se as pessoas tivessem realmente mais empatia, conseguissem se colocar mais no lugar do próximo, independente de ser dentro e fora dos campos, o mundo seria muito melhor, né? Sim, Mari, no jornalismo esportivo acaba sendo muito pauta, às vezes violência realmente no futebol, né, de uma forma mais específica. Eu que acabo acompanhando muito futebol, a gente acaba sempre noticiando esse tipo de coisa, né? Às vezes dentro de campo, os próprios jogadores, né, tendo atitudes ali de embate ou qualquer coisa do tipo quando estão insatisfeitos com alguma situação, ou na torcida. E quando isso acontece na torcida, eu sempre falo que são pessoas que usam o futebol como pretexto, né? Exato. Porque realmente, assim, são pessoas violentas e que têm ali uma razão para estar ali, mas que não é futebol. Porque quem vai mesmo para apreciar, como a gente viu imagens ali, né, das torcidas que estão ali realmente para levar o time junto, a última coisa que está querendo é confusão. Está querendo certeza. Lazer, né, esporte e conseguindo aproveitar com a família. Isso aí. Para ver um jogo de futebol, qualquer outro jogo, precisa de 2 times. Precisa né? de 2 times. Precisa de a 2 gente times. precisa, né, do nosso adversário. Exato. E se não tiver 2 times, ou mais, sei lá, como em outros esportes que tem mais times que 2, né? Ou mais competidores, mais, enfim, Sem adversários, né? Se não tiver os adversários, não tem a partida, não tem o jogo. O esporte que a gente tanto ama, ele só é possível exatamente por causa da existência de um adversário. Do adversário. O adversário não é inimigo, é só o adversário. Exatamente. É isso aí. Mensagem bonita, né, Bárbara? É isso, do jeito que a gente gosta. É isso aí. Ó, no próximo bloco a gente vai falar de saúde mental e de energia sustentável. Também vamos conhecer uma profissão quase extinta que mantém viva tradições e técnicas antigas. O Manhã Diversa já volta, então não sai daí. Já estamos de volta com mais Manhã Diversa para você. Há quase 2 anos, o WhatsApp liberou o recurso de acelerar as mensagens que são enviadas por áudio. De lá para cá, a ferramenta se tornou interessante e muito utilizada por usuários que preferem escutar de forma mais rápida, o que uma pessoa enviou e assim ganhar tempo. Mas, a longo prazo, essa função pode colocar em risco a saúde mental. Perguntar, até sexta-feira você consegue me entregar isso e dar a doutora Mônica? Aí depois eu faço para inteiro, o ano inteiro, Quem nunca precisou aumentar a velocidade dos áudios de WhatsApp em 1,5 ou 2 vezes? Acelera. Ai, nossa, não tem paciência para ficar escutando, não. Com certeza, se eu vejo que a pessoa demora muito para concluir um assunto, eu já dou uma aceleradinha. Com certeza, se a pessoa for muito lenta, então aí que a gente vai lá logo no 2. Quando tá na correria, assim, geralmente minha tia ou minha avó costumam mandar áudios maiores de, às vezes, 5, 10 minutos. Eu costumo colocar em 2 vezes. Sempre. Tá, eu tô escutando um áudio aqui. Quando é muito lento, eu coloco no 2x, não tem jeito. O recurso virou costume entre os usuários do aplicativo que cada vez mais querem gastar menos tempo, inclusive com os bate-papos digitais, como se o dia terminasse antes de 24 horas.
Essa correria contra o tempo por si só já faz com que as pessoas se tornem ansiosas pela sensação de que não vão dar conta de resolver tudo no dia. E acelerar áudios de WhatsApp pode ser mais um gatilho para essa ansiedade. Esse hábito, né, de acelerar um áudio onde vai ter uma notícia desconfortável, desagradável, por si só é um problema nesse aspecto. Então, primeiro, ligado ao conteúdo. E segundo, ligado à forma. A comunicação humana ela é caracterizada não só, né, pelo conteúdo, mas também pela interpretação do tom de voz, pela interpretação, né, do ritmo que a mensagem é transmitida. Então, quando eu acelero o áudio, eu perco a possibilidade de interpretar qual é a entonação correta que a pessoa quis transmitir. Então, isso acaba enviesando um pouco a minha interpretação dessa mensagem. A necessidade de fazer diversas coisas na mesma hora, inclusive ouvir mensagens de voz no modo acelerado, pode provocar, entre outros sintomas, coração acelerado, dificuldade para respirar, irritabilidade e também alterações do sono. E para evitar o desenvolvimento dessas sensações, é preciso colocar em prática algumas estratégias bem simples, como, por exemplo, se atentar para a respiração. É importante que a gente entenda, né, que respirar ajuda, né, a diminuir a ansiedade, ajuda a diminuir o estresse, ajuda a dar uma resposta fisiológica para o corpo de que está tudo bem. Então, uma respiração adequada é o primeiro passo. Segundo, técnicas de relaxamento, né? Então, quando a gente consegue executar algumas técnicas ao longo do dia, isso também diminui um pouco a pressão, a tensão muscular, e isso ajuda o corpo a entender que, apesar, né, do contexto estar mais acelerado, as coisas não estão saindo do controle. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Conforme dados da entidade, em 2019, mais de 18 milhões e meio de pessoas já conviviam com a ansiedade. Mas esse cenário se intensificou de lá para cá em razão da pandemia. Um estudo global feito pela Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos, mostra que houve um aumento de 25% nos casos de transtorno de ansiedade aqui no país. Muitas pessoas foram para o home office e isso gerou uma perda completa de fronteira. Então isso gera muita ansiedade, porque se o telefone toca, você não sabe se é trabalho, você não sabe se é alguma coisa pessoal, então isso gera também uma dificuldade de separação, uma dificuldade de organização das pessoas. E no mundo pós-pandemia a gente tem um agravamento disso tudo, né? O desemprego tecnológico aumentou, se intensificou, a gente observa isso em vários setores de serviços, né? Enfim, de produção também. Então isso gera para as pessoas uma insegurança financeira, uma insegurança em relação ao trabalho, que aumenta, né, bastante o sofrimento das pessoas. Para o especialista, é importante parar um pouco, tentar focar no presente e desacelerar a vida. Atividade como yoga, pilates, né, são atividades que ajudam a gente a fazer essa ponte, né, entre aquilo que é fisiológico e aquilo que é mental. Então, respiração, relaxamento, consciência, né, corporal, focar no momento presente, isso ajuda, né? Então, isso é a primeira dica. Segunda dica, atividade física, né, de uma maneira mais intensa, recuperar a importância de não fazer nada, recuperar a importância de descansar, né, e entender que essa lógica, essa cultura de uma produtividade absoluta, ela vai levar a gente para um lugar de um cansaço, de um desgaste e do adoecimento inevitável, né, do aspecto mental e físico, né, em consequência disso. O assunto agora é sustentabilidade. A energia solar fotovoltaica ultrapassou a energia eólica e já é a segunda fonte mais usada aqui no país. Em busca de economia, muitos brasileiros estão adotando a tecnologia tanto nas casas quanto nas empresas. A promessa é recuperar o investimento nos equipamentos em aproximadamente 4 anos. Quando Solange resolveu mudar de um apartamento para uma casa, ela sabia que a conta de luz iria aumentar. A alternativa foi colocar placas solares. O investimento deve ser recuperado em 4 anos, mas ela já está aproveitando a tranquilidade de ligar o ar-condicionado sem surpresas no fim do mês. Vale muito a pena. Se a gente tivesse o consumo seria altíssimo, né? Essa casa é grande, a casa realmente consome mais. E eu acho que também o consumo e também a qualidade de vida, né? Você ficar despreocupado de vir uma conta alta. Podendo fazer a nossa parte, né?
É bom para todo mundo, meio ambiente para a gente, então foi feito. O sistema de energia solar normalmente é complementar ao que chega distribuído pelas concessionárias e é preciso de alguns equipamentos para a instalação. Primeiramente, deve ser instalado a placa, né, solar, o módulo, que a gente chama, módulo solar. E esse módulo, ele tem células que captam a luz do sol, a irradiância, né? E quando ele capta a luz do sol, ele vai transformar aquela luz em corrente elétrica. Então, aí precisa de outro equipamento para fazer essa conversão. E aí, daí vem o inversor fotovoltaico, que ele faz a conversão da energia CC, né, da corrente CC, em energia CA, corrente alternada. E aí, saindo desse inversor já em energia em corrente alternada, a gente pode utilizar nos nossos equipamentos eletrodomésticos, na nossa casa. No Brasil, as hidroelétricas são responsáveis por um pouco mais da metade da energia utilizada. As fontes solares e eólicas estão praticamente empatadas, com cerca de 11% da matriz energética cada. O uso da energia solar está em crescimento. A expectativa da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica é que até 2050 essa seja a principal fonte do país. A gente deixa de emitir CO2, né? A gente gera emprego, a gente está fazendo uso de um recurso ilimitado, que é o sol, né? Que está acessível a todos, principalmente aqui no nosso país. Esse sistema complementar, isso é muito ótimo e muito benéfico para o nosso país. Os avanços na tecnologia vivida nas últimas décadas trouxeram mudanças profundas à nossa sociedade. Desde a forma com que nos comunicamos até a forma como consumimos itens básicos, como as roupas, por exemplo. Com isso, profissões que antes eram comuns, hoje são preservadas por poucos indivíduos que nadam contra essa maré e mantêm vivas técnicas e tradições. Você vai conhecer agora a história do senhor Roberto, alfaiate de Minas Gerais, que mostra como os trabalhos da alfaiataria atravessam os tempos. O ofício do alfaiate é um dos mais antigos do mundo. É ele quem cria roupas sob medida, com qualidade e rigor na costura, para dar forma aos desejos e sonhos dos clientes que procuram por esse profissional. Meu pai trabalhava em casa, ele prestava serviço para algumas alfaiatarias de Fora, para vários, né? Na época tinha muitas alfaiatarias de Fora. Então ele prestava serviço para várias alfaiatarias e trabalhava em casa. Na época a gente era criança, né? E eu, menino ainda, eu ficava ali às vezes do lado da máquina dele aprendendo, vendo ele costurar e querendo aprender alguma coisa, né? E ele começava a me falar o nome das peças. Então foi ali que eu comecei, eu tinha mais ou menos de 10 anos, mais ou menos, quando eu comecei a ver, assim, me interessar. Mas foi na adolescência, com apenas 16 anos, que o senhor Roberto colocou em prática a profissão. Com essa idade, ele foi para São Paulo trabalhar na capital. Trabalhei algum tempo lá, uns 6 meses mais ou menos, em São Paulo, em Santa Amaro. E então onde eu comecei realmente na profissão, começar a desenvolver. Né? No caso, aprender, a gente está aprendendo até hoje. A loja onde o senhor Roberto idealiza e constrói o trabalho para os clientes tem aproximadamente 20 anos. É aqui que o alfaiate, junto à equipe formada por familiares do próprio senhor Roberto, passa o dia todo criando e consertando peças. É uma equipe para fazer a parte do conserto. Eu pego mais a parte do feitio, que é o feitio de terno e tal. Então eu tenho uma salinha do lado ali, onde eu fico mais ali, porque para fugir aqui do atendimento, para me desenvolver a parte do feitio. As medidas, os cortes, a criação da vestimenta são trabalhos manuais que desafiam a profissão em uma época de evoluções tecnológicas, através das quais apenas um clique já basta para que o trabalho seja feito. Mas não é algo que assuste o senhor Roberto, não. É normal que a tecnologia, né, ela venha a desenvolver e
né, dentro desse setor da roupa e trazendo assim facilidade, né, para a pessoa adquirir um terno que ela goste, né? Hoje a alfaiataria ainda é muito exigida, né, e muito visitada por clientes que às vezes quer alguma coisa que não encontra no mercado. Passar o conhecimento para gerações futuras é uma das estratégias do alfaiate para que a profissão atravesse os tempos. Além das irmãs, o Cassiano e o Tarcísio, filhos do senhor Roberto, são provas de que, se depender da família, a arte da alfaiataria se perpetua. Tarcísio é professor de filosofia, mas nas horas vagas troca a classe pela sala de costura, onde ele aprendeu desde cedo o ofício da alfaiataria. Desde muito jovem, assim, criança, eu já acompanhava meu pai, ia na alfaiataria, assistia ele a costurar, ficava conversando, gostava de ouvir as histórias, de os outros alfaiates que trabalhavam com ele também, ficava batendo papo. E aí fui me interessando aos pouquinhos. Gostava de ver ele desenhar os moldes, achava muito interessante. E aí, no início assim, da pré-adolescência, eu comecei a querer fazer algumas roupas também. Queria fazer algo para mim, coisas diferentes. E aí fui aprendendo a fazer uma bainha, uma coisa ou outra, até depois aprender a fazer uma camisa, calça. É uma profissão que exige muita dedicação, muito empenho, então eu estou começando ainda. Para Tarcísio, compartilhar o conhecimento é um processo contínuo, o que possibilita eternizar profissões artesanais como a de alfaiate. Aqui na alfaiataria eu sou aluno por excelência, né? Porque estou sempre aprendendo e é uma profissão que tem muitos detalhes, muitas técnicas, cada vez coisas diferentes, e o mercado também cria coisas diferentes, a gente tem que ir se adaptando também. E aqui eu aprendo muito com meu pai constantemente, não só o trabalho técnico, assim, manual da alfaiataria, mas também outras coisas da vida, através da conversa, né? Essa profissão não pode morrer, né? A gente tem que repassar esse conhecimento, né? É justamente compartilhar o conhecimento o grande sonho do senhor Roberto. A satisfação de você poder ensinar alguém algo e você ver alguém desfrutar daquilo que você ensinou e ter um ganho, sabe? Aí você fala, poxa, eu ajudei aquela pessoa hoje trabalha, ela aprendeu a profissão e ela está gostando daquilo que está fazendo, ela está desenvolvendo. Eu acho que é bacana isso. Tudo que você aprender na vida é bom, né? A gente tem que estar sempre preparado para aprender algo mais. E na nossa profissão não é diferente. No próximo bloco, a gente vai ver como ficou o empadão de bacalhau que o chefe Arthur Veloso está preparando no Bora Hangar de hoje. O intervalo é só o tempo de beber uma água e a gente já volta. O Manhã Diversa já está de volta e agora para a finalização do Bora Hangar. Como hoje é quarta-feira de cinzas, início da quaresma, o chefe Arthur Veloso escolheu aí uma receita bem apropriada para essa época, né, Bárbara? Ele está fazendo empadão de bacalhau. Bacalhau, que é um ingrediente super comum aí nas receitas desse período, né? E trazendo aí mais uma opção de empadão. Empadão, que é uma receita dessas que agrada todo mundo, né? Hoje com bacalhau. E já começamos aqui, ó, a imagem já entrou aqui na nossa tela, fazendo aquela maldade pra gente ficar com vontade, né, Bárbara? O empadão já chegou antes do nosso querido chefe Arthur Veloso. Realmente, assim, cruel essa imagem. Mas como é que estão as coisas aí, Arthur? Olha, meninas, esse estúdio da Cozinha do Manhã Diversa hoje aqui com Bora Hangar tá com um aroma espetacular, né? O nosso cinegrafista Gil já chegou aqui, olha, e ficou em delírio. Ele tá aqui falando que o cheiro tá hipnotizante, ele já pediu para separar um pedação para ele. O
pessoal aqui no meu ponto tá falando que tá bonita a imagem. O que vocês acharam? Ficou a altura aí? Não, tá lindo. E É outra realmente coisa que... um empadão, né? Parece uma empada gigante mesmo. Uma empada gigante. Outra coisa que muito me interessou foi ver que ali no fundo tem outra. É isso mesmo, Arthur? Ah, tem outro ali no forno, né? Eu deixei um pronto para caso acontecesse alguma coisa, Não, e né? porque a equipe é grande, então assim, muito também, provavelmente a gente vai com certeza. acabar com esse aí rapidinho. Isso aqui é fartura, né? Chefe Arthur Veloso aí, um empadão já desse tamanho, isso aí, com certeza dá para servir uns bons pedaços bem grandes, mas nunca é demais com a equipe da TV Diversa, né, Bárbara? Nunca é demais. E o recheio, como é que tá? Tá também no capricho, Arthur? Uai, ainda mais que é bacalhau, né, meninas? Ai, aí meu que o Deus. pessoal fica doido, né? Esse cheiro vai longe. Assim, lá no estúdio, lá em cima, lá no switcher, o pessoal tá sentindo o cheiro lá. Estão falando aqui que o cheiro tá chegando lá longe. E caprichado no recheio. Bárbara, você viu aí, né, no primeiro bloco a gente preparando. Tá bem recheado, tá gostoso, com a massinha crocante. E pior de tudo que é fácil de fazer, né, meninas? Então, assim, pessoal de casa, não tem desculpa pra não fazer. Porque, olha, sinceramente, Aí, tá Mari, é bonito. fácil, é gostoso, ou seja, não tem desculpa. É isso aí, Arthur. Então é o que a gente quer ver aí, um momento da verdade, a hora que você vai partir aí esse empadão e mostrar pra gente como ele ficou por dentro, experimentar. Então bora rangar? Bora rangar, então. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas de volta à Cozinha do Manhã Diversa para a finalização do Bora Rangar de hoje com empadão de bacalhau. Você aprendeu comigo essa receita para sua quarta-feira de cinza? Você que tem tradição de fazer o jejum de carne ou você que também nem liga para essa tradição, mas quer comer um empadão diferente, quer aprender aí uma receita para variar, né? O famoso que a gente sempre faz empadão de frango desfiado. Então eu sempre gosto de trazer uma variação desse prato porque tudo que você coloca dentro de empadão dá certo, é impressionante. Nunca vi ainda um sabor que não dá certo, mas em especial, esse aqui é o meu favorito. Se fosse para escolher um, o empadão de bacalhau tá disparado na frente para mim como o meu favorito. Se você ligou a televisão agora e acabou perdendo o preparo desse empadão, não se preocupa, sai tudo no nosso canal no YouTube. É só acessar youtube.com/TV Diversa, clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho para receber as notificações. Aí quando o vídeo sair por lá, você fica sabendo na hora e pode assistir no seu tempo aí na sua casa, seja no celular, na Smart TV, no seu computador, aonde você preferir. O importante é se inscrever, deixar um comentário, compartilhar, mostrar para os amigos, isso é que não pode deixar, tá bom? Eu vou, claro, dar uma revisada nessa receita, vou te contar como que eu fiz a massa, como que eu fiz o recheio. Empadão é uma coisa muito fácil, tá? Então, papel e caneta na mão, celular para tirar a foto da tela, que hoje tem empadão, mas é empadão de bacalhau aqui no Bora Rangar. Para fazer esse empadão de bacalhau, você vai precisar de meio quilo de bacalhau dessalgado e desfiado, meia xícara de chá de azeite, 4 cebolas fatiadas, pimenta do reino, um maço de coentro, uma xícara de chá de azeitonas pretas. Para a massa nós vamos usar 350 gramas de farinha de trigo, uma colher de chá de sal, 200 gramas de manteiga sem sal gelada, 2 colheres de sopa de água gelada, 2 gemas de ovo, uma para massa e outra para pincelar, para fazer esse acabamento douradinho aí que você tá vendo, tá bom? Ó, muito simples empadão, tá, gente? A gente começa pela massa, mistura todos os ingredientes, começa temperando a farinha, né? Coloca sal na farinha e aí você vai adicionando aos poucos a manteiga já cortadinha, manteiga gelada. Aí você vai desfazendo essa manteiga com a ponta dos dedos até você conseguir incorporar ela todinha. Entra com a água, a gema do ovo, mistura até formar aquela massa bonita. Aí você vai separar 1/3 da massa para tampa, 2/3 para base, tá? Aí já deixa ali no seu molde aberto, tá? Seja num pirex de vidro, seja como eu fiz aqui numa forma de fundo removível. Você começa sentando no meio, depois ela vai subir as paredes. E aí você deixa a parte da tampa para abrir com a ajuda de um plastiquinho. Eu te mostrei isso também no primeiro bloco do Bora Rangar, que é uma dica bem maneira para você abrir. Você pode, inclusive, usar essa técnica para abrir toda a massa. É que eu acho que com a ponta dos dedos no fundo da forma vai mais rápido, vai mais fácil, tá? Aí você abre a tampa usando ali o auxílio de um plastiquinho. Enquanto a massa descansa ali, você vai preparar o recheio. Muito fácil, tá, gente? Primeira coisa mais importante é dessalgar esse bacalhau. Então você vai chegar com o bacalhau em casa e aqui não precisa ser bacalhau legítimo, não precisa ser bacalhau da Noruega, bacalhau do Porto, gados morrua, nada disso. A gente tá fazendo com o site mesmo, que é o peixinho mais barato, né? O peixinho salgado e também
que atende muito bem para bacalhau, tá? Principalmente quando é para preparo assim, ó, você vai fazer uma empada, você vai fazer um bolinho de bacalhau, não precisa ficar usando o gado morrua, né? Tá muito caro. Então, Bacalhau Site, que é o indicado aqui, você vai, primeira coisa, chegar em casa e vai lavar bem a carne do bacalhau para tirar aquele excesso de sal que tá por fora ali da carne. Retira todo aquele excesso na água corrente, enquanto ainda tiver aquele sal agarrado, você vai esfregando, vai tirando, tira tudo. Aí você vai colocar esse bacalhau mergulhado em água na geladeira, ele vai ficar lá por no mínimo 12 horas, ideal 24 horas, tá? A cada 4 horas você vai lá e troca a água. Fazer esse processo, além de dessalgar corretamente seu bacalhau, vai te ajudar a hidratar a carne, é onde você vai ter uma carne suculenta e saborosa, tá? Feito isso, fica muito mais fácil agora para você retirar a pele do bacalhau, fazer a limpeza. A pele sai na mão depois que você hidrata a carne, tá? Você vai e retira a pele, retira todo o espinho, tem que ficar muito atento porque bacalhau tem muito espinho. E aí você vai desfiar na ponta do dedo, não precisa ferventar. Por favor, não faça isso, vai perder o gosto da carne, vai ficar sem graça nenhuma, tá? Aí você vai, já bacalhau dessalgado e desfiado, você vai refogar a primeira cebola, é bastante cebola mesmo, eu usei 4 cebolas bem grandona cortadas em meia lua. Refoga aquela cebola no azeite, na panela bem quente, depois entra com o bacalhau, mistura ele bem 1 minutinho de panela ligada, depois já desliga a panela, entra com azeitona preta picadinha, entra com coentro picadinho, acerta sal, pimenta, recheia o empadão, tampa por cima, forno pré-aquecido a 180 graus, 20 minutos até a massa assar. Chegou a hora de experimentar e ser feliz. Vocês me dão licença que eu vou cortar um pedação aqui. Ó, vou fazer aquele pedaço bonito para você. É claro, né, que eu tô doido para experimentar. Não é à toa, é o meu sabor favorito de empadão. Então, hoje eu tô muito feliz com essa receita. Olha aqui, Gil, olha só. Que delícia esse recheio, olha. Aí você vê os pedaços de bacalhau, tá vendo, ó? Coisa fina, tá? Não é miséria, não. Aqui é caprichado no recheio. Vou experimentar, vou ser feliz. Chegou a minha hora, acabou o carnaval, mas a felicidade não morreu, tá? Hoje a gente vai ser feliz com um empadão de bacalhau. Dá licença, chegou a minha vez. Que rufem os tambores, Paulo. Ó. Vem comigo, meu querido, ó. Que delícia. Pode sambar? Pode. Aí depois me conta o que você achou. Vai lá no meu Instagram, @chefarturveloso, vai aparecer na tela aí. Me segue lá, me conta o que você achou da receita, me manda foto, me marca. Vou ficar super feliz com a sua interação, tá? Eu vou continuar minha quarta-feira de cinzas aqui, saboreando esse empadão de bacalhau, enquanto as minhas amigas encerram o programa pra mim. Pode ser, Bárbara, Mari? Vocês aí, encerram daí? Mandou a função assim, Mari, né? Olha, gente... faz um ainda. Pois é, e Arthur, que olha, a gente tava comentando aqui, e não era nem sobre a receita hoje não, sabe? Porque a gente tava falando que você divulga sempre muito seu Instagram aqui, né? Faz essa campanha aí pra conseguir mais seguidores. Aí eu e a Bárbara ficamos aqui, né? Sem poder divulgar o nosso, né? Porque a gente não tem esse espaço. Não. Então aproveitar. Então divulga aí, ó. Isso. @Marisa Carona, é isso, Mari? Ainda faz piada, olha. Ainda vai confundir as pessoas. Vai confundir o pessoal que já ia seguir. Ó, @Bárbara Lage Comunica, tudo junto, né, Bárbara? Exatamente. Bárbara Lage Comunica. E o meu é @Mari Zacaron. Tá aparecendo aí na tela pra você. Pra acompanhar a gente, além do Manhã Diversa, né? Tudo que a gente faz aí nos Exato. outros projetos e no nosso dia a dia, tem o Instagram. É isso, porque o chefe Arthur Veloso, ele posta conteúdo sobre culinária, os bastidores das receitas, negócio de receber do pessoal, né? As perguntas, as fotos, mas a gente também tá aqui Com sempre certeza. apresentando conteúdos diferentes. A gente quer saber também, né,
receber as mensagens que vocês, né, a opinião de vocês, né? Exato. O que vocês estão achando do programa? Exato, e também ter essa troca, né? Com a gente certeza. também posta conteúdo de bastidores, mostra muito como que é o processo de produção aqui na TV, né? Um pouco da loucura dos bastidores que a gente não... A pessoa que a que gente assiste ama. não faz ideia, mas é isso, é a loucura do dia a dia, mas que, como você disse, a gente ama, que faz parte. Mas é isso, né? Arthur... Então vou fazer um apelo para os meus seguidores, pessoal que tá no meu Instagram me seguindo, vai todo mundo lá, ó, seguir @Marizacaron, já ia falar errado de novo, @Marizacaron, Zacaron é com Z, tá, gente? Isso. Vai aparecer na tela aí, e @Bárbara Lage Comunica. Todo mundo que tá me seguindo no Instagram vai lá seguir as meninas, porque como a Mari falou, o Instagram delas também tá cheio de coisa boa, os bastidores da TV Diversa, e também quando elas experimentam um prato, elas sempre postam por lá, então você vai saber se tá bom ou se não tá. Exato, recado dado e o bom da tecnologia é exatamente isso, né? A gente não se limita e não se contenta com 2 horas de ao vivo com vocês. A gente quer seguir em tempo integral e a rede social tá aí pra isso. Exatamente, Bárbara. E ó, a gente fala, o Arthur também sempre pede para as pessoas mandarem sugestão de receita. E você também que assiste a gente pode mandar sugestão de pauta. De pautas, né? exatamente. Para as nossas entrevistas, para as matérias que a gente faz aí ao longo do programa. Então, sugestão de receita, sugestão de pauta, tudo isso a gente está sempre aceitando, sempre fazendo essa troca com o pessoal, Inclusive, né, Mário, sempre acontece, né? Tem gente que manda mensagem pra gente lá, olha, vem cá ver meu trabalho, eu sou artista e tal. E a gente vai, assiste, muitas vezes as pessoas vêm parar aqui no manda programa, a nossa né? equipe, né? Consegue fazer ali as imagens. Sem Uhum. dúvida, esse programa ele é construído por você também que nos assiste. Com Isso aí. certeza. Então, também tem o Instagram da TV Diversa, enfim, né? Isso tudo aí, várias formas de manter contato com a gente. Enquanto isso, o Arthur ali, ó, tá Mandando demorando brasa. limpadão e tá certíssimo. No lugar dele, a gente faria o mesmo, mas... Com certeza, Arthur, então é isso. Mais uma receita concluída com sucesso. Amanhã você volta com mais. Bora arrancar mais uma receita deliciosa pra gente. Então até amanhã. Até amanhã, meninas. Tchau, tchau. Até amanhã, meu querido. E ó, já tá na hora da gente se despedir, mas obrigada por ter passado a sua manhã de quarta-feira com a gente. Para continuar ligadinho na Diversa, é só participar da nossa programação, seguindo as nossas redes sociais, o site diversa.tv e ainda ouvir o nosso podcast. É isso aí. Você fica agora com o programa Meu Pedaço do Brasil e mais tarde, às 9 horas da noite, tem o Jornal Diversa em Rede. A gente volta a se encontrar amanhã ao vivo, a partir das 10 horas, com mais Manhã Diversa para você. Então até lá e tchau, tchau.